Suas amigas podem precisar da sua ajuda para discernir a verdade do erro. Nancy DeMoss Wolgemuth vai falar sobre isso hoje. Mas primeiro, ela está aqui com uma história. Eu gostei muito de ler uma carta intrigante de uma das ouvintes do Aviva Nossos Corações. Ela diz: pela providência de Deus, o Aviva Nossos Corações fez uma diferença maravilhosa na minha vida, no meu casamento e na minha família. Agora sou uma leprosa fora do portão, querendo compartilhar o pão que encontrei. Ele está se referindo a uma história em 2 Reis. Caso você não esteja familiarizada com essa história, Deus resgatou o seu povo de um exército enorme que os havia mantido sob cerco. O exército inimigo fugiu, deixando para trás todos os seus suprimentos, exatamente o que o povo faminto precisava desesperadamente. 4 leprosos descobriram o despojo. À medida que suas próprias necessidades foram supridas, eles decidiram que precisavam compartilhar com aqueles que ainda não haviam ouvido as boas novas. Como um desses leprosos, essa ouvinte viu Deus suprir o que ela precisava, ensino sólido da palavra de Deus. E ela quer compartilhar isso, apoiar o ministério e espalhar a mensagem para outras mulheres necessitadas. Eu amo essa imagem. E você pode experimentar a mesma coisa. Se Deus usou o Aviva Nossos Corações para ajudá-la a crescer, você pode nos ajudar a alcançar ainda mais mulheres. Somos todas, como aqueles leprosos famintos que encontramos alimento na palavra de Deus para sustentar e curar nossas vidas. Que privilégio é para nós investir para que outras pessoas também tenham acesso a essas boas novas e tenham seus corações famintos alimentados pela palavra de Deus. Muito obrigada por nos ajudar a levar essa mensagem adiante. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth na voz de Renata Santos. Quando uma amiga sua se deixa levar por uma nova moda e você percebe que isso não se baseia na verdade, qual é a resposta mais amorosa? Nancy vai falar sobre isso ao continuar a série Discernindo a Verdade em um Mundo de Engano. O cômodo onde estudo dá vista para um pátio. Há vários tipos de pássaros que aparecem em diferentes estações do ano. Com poucas exceções, eu realmente não consigo distinguir um do outro. Basicamente, eu reconheço os sabiás e os cardeais, e bem, é isso. Mas eu tenho uma amiga que é uma especialista em pássaros e conhece todos os tipos diferentes. Para ajudá-la a identificar as espécies, ela usa o que chamam de guias de campo. Algumas de vocês que gostam de observar pássaros sabem do que eu estou falando. São livros com imagens e descrições de vários tipos de aves e suas características distintivas. Eu enviei um e-mail para minha amiga enquanto preparava esta série e perguntei como ela usava esses guias de campo. E ela disse: eu faço muito bom proveito dele para identificar pássaros que podem migrar por nossa região e que não conheço bem. Recentemente identifiquei um veery. E eu nem sabia que isso era um tipo de pássaro, mas ela sabia e ela acrescentou: se não fosse pelo guia de campo, eu poderia ter confundido o pássaro com vários outros de tamanho e formas semelhantes. É usando o guia que me familiarizo com as aves e aprendo a identificar as marcações incomuns, encontradas apenas em espécies específicas. Você precisa saber como usar o guia de campo para obter os resultados corretos. Também precisa observar o pássaro com atenção para não perder o menor detalhe.
Às vezes, é uma simples listra na lateral da cabeça ou uma faixa extra na cauda que distingue uma espécie da outra. Esse conceito de guias de campo e de distinguir espécies diferentes de aves me veio à mente enquanto pensava nesse assunto de engano e discernimento que estamos tratando nesta série. Há centenas, se não milhares de falsificações por aí. Falsos ensinos, falsos mestres, heresias, seitas e distorções muito mais sutis da doutrina bíblica que tentam chamar nossa atenção e ganhar nossa mente. Precisamos de um guia de campo para nos ajudar a identificar e discernir a verdade do erro. E, é claro, as Escrituras são esse guia. É a única fonte que tem autoridade. É a única em que podemos confiar, o que é preciso, que nos guia a toda a verdade. Elas nos dão as marcas e as características da verdade. Elas nos ajudam a identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Nós não somos a autoridade. Hoje, todo mundo está criando a sua própria verdade. Nós não somos a autoridade, nem o padrão da verdade. E eu posso dizer, acho que aquele é um pássaro veery. Acho que aquele é outro tipo de pássaro. Mas se eu não tiver um guia objetivo para me dizer quais são as marcas e qual é a verdade, ficarei sujeita apenas à minha própria opinião. 1 João 4 traz um desafio que, creio eu, nunca foi tão necessário quanto em nossa geração. O apóstolo João, tentando ajudar os cristãos a serem discernentes, diz: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. O problema é que esses espíritos, esses falsos profetas, parecerão corretos, soarão corretos. Para muitos, parecerão certos, mas não são. João diz: não creiam em todo vento de doutrina, em todo espírito, em todo mestre, em todo livro que cruzar o seu caminho. Pode parecer correto, mas ponha à prova, teste, para ver se realmente vem de Deus. Essa palavra testar vem de um termo grego que significa provar, distinguir. Tem o sentido de verificar se algo é digno de ser aceito ou não. Significa examinar, provar, comprovar. O fato de um livro ou de um professor ser popular não significa que está certo. Isso não o torna bíblico. O fato de ter um nome famoso recomendando, de ter um endosso de destaque na capa, não o torna bíblico. Frequentemente eu sou convidada a endossar livros e nós os examinamos com cuidado. Fico feliz em endossar livros que realmente creio que apontam as pessoas para as Escrituras e são coerentes com ela. Mas há alguns livros que, por várias razões, eu não posso endossar. Uma das razões é se o conteúdo não conduz as pessoas na direção correta, de acordo com o que eu entendo das Escrituras, então eu não quero colocar o meu nome nele. E pode haver outros motivos para eu não endossar algo. Talvez por falta de tempo, mas quando eu pego um livro, eu observo quem o endossou. Isso é importante para mim, mas eu preciso lembrar que alguém conhecido, mesmo que ele seja uma pessoa piedosa, ao endossar, não torna o livro necessariamente bíblico. Preciso usar discernimento, e você também. O fato de você ter comprado o livro em uma livraria cristã não significa que ele seja totalmente bíblico. Veja, nesta série eu posso parecer crítica em relação às livrarias cristãs, mas não é isso. Na verdade, livraria cristã é um perigo para mim. Eu posso gastar muito dinheiro, muito tempo e me divertir bastante em uma boa livraria cristã.
Mas eu estou cada vez mais consciente, mesmo nas redes de livrarias mais conhecidas, de que há muitos livros hoje sendo publicados por autores cristãos, pastores, professores e editoras renomadas que contêm uma mistura de verdade e erro e que estão levando pessoas ao engano. Infelizmente, esses são frequentemente os livros que se tornam mais vendidos, porque há algo neles que toca o coração, algo que diz o que queremos ouvir. Não queremos ouvir doutrina sólida, que revele a verdade sobre nossas vidas, que nos confronte, que nos chame ao arrependimento quando necessário. Isso não é confortável. Por isso, os livros mais vendidos são, em alguns casos, eu não quero generalizar, mas em alguns casos, um livro pode ter uma boa saída se fizer você se sentir bem consigo mesmo em seu estado atual, sem levá-la à cruz. Por isso, você precisa ter cuidado, precisa ser discernente. Isso não significa que você não deva ir a uma livraria cristã. Significa apenas que, ao pegar um livro, seja criteriosa. Aprenda a avaliar tudo biblicamente. Nossa cultura, inclusive a cultura cristã, está imersa em um mar de espiritualidade. E muito do que se vê, mesmo vindo de editoras cristãs, é apenas autoajuda revestida de terminologia cristã. E é isso que a torna tão atraente. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:21: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. O espírito da nossa época é de tolerância e abertura a qualquer coisa. Temos uma sede por novidades, e isso nos torna vulneráveis ao engano. As pessoas são ingênuas, acreditam em qualquer coisa, acreditam em tudo. Uma das razões pelas quais isso é tão importante é que, se você acredita em coisas que não são verdadeiras, acabará vivendo de forma errada e inconsistente com as Escrituras. Outra razão é que Deus não nos deu o direito de acreditar em coisas falsas sobre Ele. Então, vamos falar sobre como avaliar, como testar. 2 Coríntios 11:4 diz: pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Acho que isso descreve muito do que vemos hoje no meio evangélico. Alguém vem pregando um outro Jesus, ou um outro espírito, ou um outro evangelho, e dizemos: ah, que interessante, que novidade, que legal. E isso começa a se espalhar por faculdades bíblicas, igrejas, grupos de estudo, clubes de leitura e locais de trabalho, e todo mundo embarca nessa onda. Alguém precisa parar e dizer: espera um minuto, há algo errado aqui. Não para criticar, mas para exaltar, valorizar e preservar as verdades absolutas e imutáveis da Palavra de Deus. A Palavra de Deus permanece para sempre. Todas essas outras coisas não permanecerão, mas a Palavra de Deus permanece. Eu quero desafiá-las como mulheres de Deus, mulheres verdadeiras, a amarem a Palavra de Deus, a conhecê-la, a valorizá-la, a exaltá-la e a saberem como aplicá-la às coisas que vocês leem, veem e ouvem. Aqui estão algumas perguntas a fazer quando você ouve um ensinamento ou quando lê algo, para ajudá-la a discernir entre verdade e o erro. Eu vou passar por elas rapidamente. Elas não são as únicas, mas são boas perguntas a se fazer. Em primeiro lugar,
Qual é a fonte de autoridade deles? Tenho mencionado Tim Challies nesta série. Tim Challies é um homem de Deus com discernimento. Tim faz um excelente trabalho revisando muitos livros que estão sendo lançados, comparando-os com a palavra de Deus e perguntando: eles estão de acordo com as Escrituras? Alguns estão, outros não. Ele também escreveu um livro que estamos recomendando nesta série, chamado Discernimento Espiritual. Infelizmente, indisponível em português ainda. Neste livro, Tim Challies fala sobre um autor muito popular, cujo nome não mencionarei. Tim Challies diz: ao ler esse autor, vemos um homem que apela a si mesmo e ao seu próprio entendimento e experiência como autoridade. Raramente ele apela à Bíblia. 66 vezes em 380 páginas de um determinado livro. O leitor com discernimento jamais sentirá que esse autor procurou primeiro entender a Bíblia. Em vez disso, parece que ele recorre à Bíblia para provar o que já escreveu ou o que acredita. Ele usa a Bíblia, mas não como fonte de autoridade. Qual é a fonte de autoridade deles? Número 2. O que você está lendo considera as Escrituras como fonte de verdade? As Escrituras são tidas como autoritativa, inerrante e suficiente? Está de acordo com as Escrituras? Acrescenta algo ou tira algo das Escrituras? É por isso, aliás, que você precisa conhecer a Palavra de Deus. Como mencionei, tenho estudado o livro de Apocalipse neste último ano. Eu fico impressionada com o quanto a revelação dada a João eleva a Palavra de Deus. A verdade da Palavra de Deus. Não tire nada dela, nem acrescente nada a ela. Está de acordo com a Palavra de Deus? Tem uma visão elevada da Palavra de Deus e tem visão elevada de Deus, conforme Ele se revelou nas Escrituras? Nós não temos o direito de redefinir a Deus. Você pode querer pensar em Deus como uma mulher, como alguns fazem hoje. Mas Deus nunca se revela nas Escrituras como feminino. Há alguns lugares nas Escrituras onde certas características maternas são atribuídas a Deus, mas Deus, em sua essência, nunca é definido como feminino. Então, o que você está lendo tem uma visão elevada de Deus, conforme Ele se revelou nas Escrituras? Tem uma visão elevada de Cristo? Cristologia é o nome que os teólogos dão a isso. Vê Cristo como sendo Deus em carne, como sendo o homem sem pecado. Em 1 João 4:1, ele diz para provar cada espírito, para ver se é de Deus. E então ele continua dizendo: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Há um espírito de anticristo no mundo hoje que quer refazer Cristo, redefini-lo. Ouça, teólogos, em alguns momentos da história, deram suas vidas defendendo uma visão bíblica de Cristo. Não mexa com Cristo, não mexa com Deus, não mexa com as Escrituras. Olha, eu te digo, quando eu ouço pessoas dizendo coisas que mudam ou distorcem o significado de quem Deus é, ou quem Cristo é, ou a autoridade da palavra, algo acontece dentro de mim. Isso desperta algo em mim que me perturba, como poucas coisas conseguem. A palavra de Deus, quem Deus é e quem Cristo é, essas são realidades preciosas. São realidades que não podemos mudar. Precisamos buscar pessoas e ensinos que tenham uma visão elevada delas. Então, uma visão elevada do Evangelho.
Ele apresenta o Evangelho fielmente? Essa é a doutrina da soteriologia. E você não precisa saber o termo para discernir, tá bom? O que esse texto, esse ensino diz sobre como devemos ser salvos? Ele dá entrada no reino de Deus por algum caminho diferente da cruz? O que você está lendo ou estudando é centrado em Deus ou centrado no homem? Tem uma visão bíblica do ser humano? Vê o homem como caído e pecador ou o vê como naturalmente bom? Está mais preocupado em restaurar a nossa autoestima ferida ou em nos purificar do pecado e nos reconciliar com Deus? Evita ou ignora temas que são desconfortáveis aos ouvidos modernos, temas como o pecado? Eu já li citações de sermões de pregadores bem conhecidos e populares hoje que dizem essencialmente: eu não prego sobre pecado. As pessoas precisam de algo que as faça se sentir melhor. Elas não precisam de alguém que as lembre que são pecadoras. Há aqueles hoje que não pregam sobre a ira de Deus ou o juízo de Deus, que descentralizam a morte de Cristo, a cruz, o arrependimento e a obediência. Há ensinamentos que suavizam as exigências de Cristo e do Evangelho para torná-los mais palatáveis aos ouvidos modernos. Se você consegue ler livros inteiros sobre a vida cristã que não a direcionam ao arrependimento, à obediência, à morte de Cristo, à cruz de Cristo, que falam sobre Deus sem jamais falar sobre o seu juízo, sua ira ou sua santidade, então há algo provavelmente fora do centro. O que você está lendo minimiza, trivializa ou redefine o pecado? Isso te torna dependente de um grupo pequeno de pessoas, entre aspas, iluminadas, para dizer o que você precisa saber? O segredo? Algo que você só obtém lendo esse autor ou essa pessoa? Isso me leva a essa pergunta: é novo? Não é uma questão de o livro ter sido lançado recentemente, mas o que ele está ensinando. É consistente com o que as Escrituras chamam de a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? Ou eles inventaram alguma nova forma de pensar que, em 2000 anos de história da Igreja, nunca havia sido descoberta? Há hoje uma escola teológica inteira de pensamento que é uma nova forma de interpretar o apóstolo Paulo. Está assaltando nossos seminários. Se é novo, provavelmente não é verdadeiro. É uma reação contra a fé histórica e ortodoxa? Eu encontro muitos escritos e ensinamentos hoje que são sutilmente subversivos. Eles zombam de tudo que é tradicional. Temos nossa fé preciosa que foi preservada para nós ao longo de gerações. Não a despreze, não zombe dela, não a descarte. Pode ser que haja alguma embalagem dessas doutrinas tradicionais que não seja totalmente bíblica, mas os ensinamentos em si são preciosos e precisam ser preservados. O estilo de vida do mestre ou da pessoa que promove esse ensino é consistente ou é contrário às Escrituras? A Bíblia fala de muitos desses falsos mestres que são movidos por desejos sexuais ou por ganância. Eles têm um estilo de vida que não é compatível com as Escrituras. As Escrituras dizem para não dar espaço a falsos ensinamentos e falsos mestres. Não lhes dê lugar. Não lhes dê lugar na sua própria mente. Não lhes dê lugar no seu pequeno grupo. Não fique sentada lendo esses livros. Não fique sentada discutindo sobre eles. 2 João 10:11 diz que
Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Evite-os. Tito 1, 10-11 diz que esses é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Eu sei que alguns dirão: você está julgando, isso não é amor. Eu já recebi cartas de pessoas dizendo isso sobre algumas das coisas que temos ensinado. O fato é que Deus vai julgar todos os homens um dia, de acordo com o que creram e viveram, baseados na verdade. E é a coisa menos amorosa permitir que continuem acreditando em coisas que não são verdadeiras e que os levarão ao engano. As pessoas dizem hoje: essa é só a sua opinião, isso é a mente fechada, você não está sendo tolerante, você não está sendo aberta. Ou há muito de bom nesse livro. Ouça, não existe uma dose segura de veneno. Não aceite isso. Outros dizem: isso me ajudou outras pessoas que eu conheço. Nossa experiência não é o padrão do que é verdadeiro. Nossa experiência pode ser falha e muitas vezes é. Leve tudo à palavra. Proteger a pureza doutrinária na igreja é extremamente importante para Deus. Se você não acredita, leia Apocalipse capítulo 2 e leia as cartas às igrejas de Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Leia o que Jesus diz a essas igrejas. Ele elogia a igreja em Éfeso. Ele diz: sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É o Cristo amoroso quem está falando, tá bom? E ele diz à igreja em Pérgamo: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. E ele continua descrevendo o que é esse ensinamento. Portanto, arrependa-se, ele diz. E a igreja em Tiatira: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas anda seduzindo os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus diz que não há espaço para tolerar falsos ensinamentos sobre os princípios essenciais da nossa fé. Não há espaço para tolerar isso na igreja. Claro, ao discordarmos e ao apontarmos o erro, precisamos vigiar a nossa atitude. Não devemos ser odiosas, não devemos ser briguentas, não devemos ser maldosas. Há muito no livro de 2 Timóteo 2 sobre falsos mestres. E Paulo diz: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Nosso objetivo não é destruir outras pessoas. Nosso objetivo é vê-las chegarem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, mas também ver aqueles em nossas igrejas protegidos, guardados. É papel do pastor, o papel dos presbíteros em nossas igrejas locais e o seu papel como mãe, avó, tia, ajudar a proteger aqueles que estão sob seus cuidados de ensinamentos,
que possam ser prejudiciais, mortais ou perigosos para a saúde espiritual deles. Deus leva isso a sério e nós também devemos levar. Ó Senhor, eu oro para que as coisas que eu disse sejam recebidas no espírito com que as disse. Este é um tema difícil de ensinar e eu sou movida e apaixonada por isso, e que talvez eu tenha falado com certa intensidade. Mas eu oro, Senhor, para que as pessoas possam perceber que o meu coração deseja ver o Teu nome, Jesus, e a Tua palavra e o precioso Evangelho protegidos do erro e do ataque, e ver o rebanho de Jesus Cristo protegido de vírus doutrinários e de coisas que possam infectar e ferir. Ó Senhor, eu oro para que amemos a verdade. Dá-nos discernimento e corações que realmente se importem em ver a verdade exaltada e preservada. Pro bem do Teu reino e do Teu Evangelho eu oro, em nome de Jesus. Amém. Nancy DeMoss Wolgemuth tem ajudado você a entender a melhor maneira de abordar uma amiga que se desviou para o erro. Como somos atingidos por tantos tipos de mensagens, cada uma de nós precisa aprender a separar a verdade do engano. E precisamos aprender a incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. A série atual de Nancy é Discernindo a Verdade em um Mundo de Engano. Se você perdeu algum dos programas, pode acessar todos os episódios anteriores no nosso site avivanossoscorações.com. Afirmações falsas continuarão vindo ao seu encontro nos próximos anos. Este livro vai ajudá-la a tornar o discernimento um hábito diário, preparando você para enfrentar falsos ensinamentos que venham da mídia ou de dentro da própria igreja. Amanhã você vai ouvir ideias práticas sobre como tornar o discernimento uma parte ativa da sua vida. Junte-se a nós novamente no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.